A Guerra do Canal de Suez, ou simplesmente Guerra de Suez, envolveu Israel, França e Inglaterra, na disputa com o Egito pelo domínio do Canal de Suez, ocorrida na década de 1950. O motivo da guerra foi econômico. A guerra começou pelo controle estratégico da ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que permite a ligação entre Europa e Ásia sem precisar contornar a África. Lembremos de alguns antecedentes históricos para poder entender melhor essa guerra. O Egito era colônia inglesa até 1922, quando ocorreu a independência. Nesse momento, o Egito adotou um regime monárquico. Mesmo com a independência do Egito e formação de um governo monárquico, o país continuava sofrendo a intervenção de nações imperialistas, especialmente por causa do comércio do petróleo e dos lucros obtidos pelo Canal de Suez. Em 1952, militares liderados pelo coronel Gamal Abdel Nasser, inconformados com a situação, organizaram um golpe de Estado para depor o rei Farouk. O governo de Nasser implementou medidas para reformar o Egito, com a estatização das empresas estrangeiras, limitação da presença de outros países na economia egípcia e um audacioso projeto de reforma agrária, tudo isso com o apoio dos soviéticos. Num contexto de Guerra Fria, o apoio dado pelos soviéticos ao Egito e ao seu projeto de reformas incomodou França, Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Para piorar um pouquinho esse clima tenso, os egípcios determinaram o fechamento do porto de Eilat e a nacionalização do Canal de Suez. Os países capitalistas ficaram receosos de que os soviéticos estivessem conquistando esse importante ponto estratégico como aliado no Oriente Médio. Com a nacionalização do canal, Israel ficou sem a possibilidade de irrigação do deserto de Negev e perdeu seu contato com o Mar Vermelho. Estados Unidos, França e Inglaterra perderam espaço de influência na economia do Egito, além de perderem um importantíssimo mercado consumidor. Os israelenses retaliaram essa perda de contato com o Mar Vermelho e atacaram o Egito no dia 29 de outubro de 1956, invadindo militarmente a península do Sinai. Ao mesmo tempo em que grupos de paraquedistas franceses e ingleses tomaram Port Said, no Egito. Estava iniciada a guerra. Os Estados Unidos, preocupados com reações radicais soviéticas, intervieram no conflito. Com a conquista da Península de Sinai, os israelenses reabriram o porto de Eilat. A guerra durou 2 semanas e os egípcios saíram derrotados. A União Soviética chegou inclusive a ameaçar França e Inglaterra de um ataque nuclear. A ONU interferiu no confronto para evitar esse ataque e a ascensão de uma nova guerra de proporções mundiais, exigindo que os países beligerantes que haviam invadido o Egito se retirassem do território. Sob essa pressão, os israelenses, ingleses e franceses se retiraram do Egito. Assim, a União Soviética conquistou no Egito uma zona de influência ideológica dentro do mundo árabe, terminando a guerra, mas permanecendo a tensão entre árabes e judeus na região. O Canal de Suez voltou a ser liberado para a transitação apenas em abril de 1957. O Egito ainda se envolveu na Guerra Civil do Iêmen do Norte entre 1962 e 1967, na Guerra dos 6 Dias em 1967 contra Israel, na Guerra de Desgaste entre 1967 e 1970, novamente contra Israel com o apoio da União Soviética, na Guerra Civil da Nigéria, novamente com apoio da União Soviética, na Guerra de Outubro de 1973, contra Israel novamente e com o apoio de outras nações árabes. Na Guerra de Shaba, no Congo, em 1977, uma guerra contra a Líbia, também em 1977, na Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991,
e mais recentemente em algumas insurgências que ainda não terminaram, como a insurgência no Sinai, que ocorre desde 2011, a insurgência na Líbia desde 2015, ambas contra o Estado Islâmico da Síria. Também, desde 2015, o Egito realiza uma intervenção no Iêmen. A coalizão de países árabes que bombardeiam o Iêmen desde 2015 tem sido acusada de crimes contra a humanidade pelos bombardeios indiscriminados que causam várias perdas civis. Esses conflitos são motivados por questões políticas, econômicas e, às vezes, com motivações também religiosas.